Olá, este é o canal Dermato na Prática e meu nome é Marco Rocha, sou médico dermatologista. Vamos voltar à discussão da rosácea no vídeo de hoje. Falamos um pouquinho sobre o que é a doença, essa anormalidade neurovascular da pele, que deixa a pele mais vermelha, que deixa a pele mais sensível e que apresenta diversos tipos de manifestação. Rosto avermelhado, bolinhas vermelhas no rosto, vaso dilatado, nariz avermelhado e episódios de piora ou agravamento da doença por determinados fatores de gatilho. Falamos também no outro vídeo sobre uma discussão entre possíveis diagnósticos diferenciais, doenças que parecem rosácea, mas não são, e também falamos um pouquinho sobre algumas vezes que as doenças se sobrepõem, como dermatite seborreica e rosácea, como melasma e rosácea, ou, por exemplo, acne e rosácea. Mas o objetivo desse vídeo aqui é a discussão de dicas para o tratamento. Como eu consigo puxar desse vídeo coisas que sejam importantes para eu cuidar melhor da minha rosácea de acordo com a abordagem que o médico vai prescrever para mim. Bom, o primeiro ponto é entender a importância do skincare na rosácea. O skincare, esse conjunto de substâncias utilizadas para cuidado da pele, traz uma vantagem enorme quando bem escolhidas. Eu vou ensinar aqui como escolher, para cuidar da sua pele, prepará-la para receber o tratamento e, mais do que isso, manter a sua pele boa depois que o tratamento termina. Quero deixar a dica, então, para quem não assistiu o primeiro vídeo, olhar lá sobre os fundamentos da rosácea e deixar aqui o convite para assistir também o próximo vídeo, o terceiro de rosácea, que vai ser sobre a tecnologia no tratamento da rosácea. Bom, skincare. 3 pontos fundamentais para o skincare: fotoproteção, hidratação e higienização. A fotoproteção para a rosácea precisa ser muito bem escolhida, porque nós vamos lembrar que nas pesquisas feitas em rosácea, a radiação ultravioleta é o fator de gatilho para mais de 90% dos pacientes. Ao proteger a pele da radiação ultravioleta, eu diminuo, então, pelo menos a chance deste fator desencadear a minha doença. Esse é um ponto fundamental. Mas, como a pele do paciente com rosácea possui uma barreira cutânea, a última camada da pele, com alguma alteração de sua permeabilidade, ou seja, do controle do que entra e do que sai na pele, muitas vezes os fotoprotetores químicos ou fotoprotetores físico-químicos não são as melhores escolhas para o tratamento da rosácea. Então, para a maior parte dos casos, a escolha de um fotoprotetor físico ou mineral, normalmente com dióxido de titânio, por exemplo, faz com que uma barreira seja criada com pouca absorção dos princípios químicos, dos princípios que estão nos protetores físico-químicos, então sem essa absorção, criando então essa espécie de escudo que vai diminuir o impacto da radiação ultravioleta sobre a nossa pele. Então, a primeira dica aqui é a fotoproteção física. Você pode escolher um fotoprotetor 30 ou 60, mas é importante lembrar a dica de que, na quantidade costumeiramente aplicada, o fotoprotetor 30 acaba tendo uma fotoproteção menor, de acordo com a espessura da camada. Então, vale mais a pena escolher um fotoprotetor mais alto, para, ao final das contas, a gente ter uma proteção mais adequada, ali ao redor de 30, para a nossa pele, que já é bem suficiente. Então, tem a ver com a espessura da camada aplicada. Segundo ponto, a higienização da pele. A higienização, ela sempre precisa ser com produtos para pele delicada. Então, infelizmente, para quem tem rosácea, dê adeus aos esfoliantes, dê adeus às escovas giratórias mecânicas da pele, dê adeus aos adstringentes e tônicos, porque esse tipo de medicação, esse tipo de substância, vai acabar removendo a pequena quantidade de lípides que mantém a água estável na sua pele, com rosácea,
e vai acabar levando a uma desidratação da pele mais exacerbada e aquele tal do controle do que entra e do que sai, a permeabilidade, ainda pior. Quando escolhemos, então, higienizadores suaves, nós removemos a sujidade, a poluição, às vezes o excesso de oleosidade, sem a remoção, então, dos lípidos importantes que estão ali sendo produzidos pela nossa pele e equilibram o que evapora de água e o que permanece de água nas outras camadas. Então, é importante lembrar disso. A dica aqui são os higienizadores de pH ácido do tipo Cindet. Normalmente ali um pH entre 5,4 e 5,5 já é um Cindet de limpeza bacana. No nosso mercado nós temos vários disponíveis e essa seria a segunda dica do processo de skincare para quem tem rosácea. A terceira dica, e super importante, é um hidratante que seja sem perfume, um hidratante que reponha ali os lípidos perdidos, que constitua uma oclusão e constitua um componente de hidratação e umectância para a nossa pele. Quem quer aprender um pouquinho mais sobre isso, tem um vídeo sobre hidratantes no canal. E você consegue, então, hoje, ter opções de hidratantes para pele sensível para aplicar pelo menos 2 vezes ao dia. E uma dica importante, pelo menos uma das aplicações 10 minutos antes do produto de tratamento, que é o que eu vou falar na próxima sequência. Então, esse hidratante ele ajuda a repor, a recondicionar, a reparar a barreira cutânea, facilitando, então, o uso dos medicamentos que vêm a seguir, diminuindo os sintomas de irritação, diminuindo as chamadas parestesias, formigamento, queimação, irritação, as sensações que a gente tem na nossa pele, diferente quando tem a rosácea. Entramos, então, após o skincare adequado, com fotoproteção, higienização suave e hidratação, nas medicações de tratamento. Aqui há uma importante divisão. Quando eu quero tratar a vermelhidão, existe um tipo de escolha de medicamento tópico. Quando eu quero tratar as papulopústulas, que são as bolinhas avermelhadas do rosto, eu tenho outro tipo de medicação. Infelizmente, a gente não tem uma medicação que cruza essas duas manifestações. Muitas vezes a gente precisa combinar, então, uma estratégia para tratamento da vermelhidão e uma estratégia para tratamento das lesões de bolinhas avermelhadas ou as papulopústulas. Para as papulopústulas, nós temos 3 grandes opções no Brasil, que é o metronidazol, o ácido azelaico e a ivermectina tópica. Essas são opções que estão disponíveis, são bem orientadas pelos médicos dermatologistas, são eficientes. É claro que existe uma individualidade para cada paciente e a escolha e o acompanhamento vai ser importante para que exista ali uma sequência do uso. É muito importante usar essas medicações por um período prolongado. Eu digo para os meus pacientes um período de pelo menos 3 meses, para que a doença seja bem controlada e depois eu possa diminuir o uso. Com relação às medicações tópicas para vermelhidão, infelizmente no nosso país não existe nenhuma disponível pronta, é possível manipulá-la, mas não existe nenhuma medicação pronta que você compra direto na farmácia. Fora do nosso país existem 2 medicações, são eficientes, cada uma com a sua particularidade, cada um com o seu detalhe, mas aqui no nosso país a gente não tem nenhuma dessas 2. Então, é importante entender aonde você está, se você tem os 2, vermelhidão e papulopústulas, se você tem bem mais para vermelhidão e bem mais para as papulopústulas para a escolha da medicação. Quando a medicação tópica não é suficiente, então a gente lança a mão da associação. Skincare, medicação tópica e medicação sistêmica. E aí existem 3 grandes grupos de medicações sistêmicas. Os antibióticos, ou a isotretinoína oral, de maneira off-label, ou seja, não contida na bula, para o uso para o tratamento das papulopústulas, e os chamados beta-bloqueadores, que são medicações que nós importamos da cardiologia para o tratamento da vermelhidão, que muitas vezes é uma opção bem interessante
depois de selecionado o paciente, depois de compreendido se ele pode usar essa medicação, é uma medicação muito interessante também para vermelhidão. Então, aqui, de novo, também para vermelhidão, um grupo de medicações e para as papulopústulas resistentes, os antibióticos, principalmente do grupo das ciclinas, e a isotretinoína oral, que pode ser usada no nosso país, mas não é uma indicação de bula. Então, precisa de um acompanhamento muito rígido com o seu médico dermatologista. E aí, então, a gente cria, então, este grupo formado por um tripé entre o skincare, a escolha da medicação tópica, basicamente dividida entre quadros de vermelhidão e quadros de papulopústulas, e a escolha de medicações orais, quando necessário, para esses tipos de apresentação divididas, também opções para vermelhidão ou opções para papulopústulas. Existem outras medicações? Existem trabalhos discutindo, por exemplo, o uso dos probióticos orais no tratamento da rosácea. Existem trabalhos discutindo a hidroxicloroquina no tratamento da rosácea, quadros bem específicos. Então, você tem ali algumas estratégias diferentes para aqueles casos que não responderam a nenhum tipo de tratamento. Mesmo nas medicações tópicas, também existem algumas outras opções mais raras, algumas que nem existem no Brasil, para casos que não responderam. Mas essas que eu descrevi aqui são as opções clássicas para esse tratamento. Então, as tópicas, como eu comentei, divididas para cada subtipo, e as sistêmicas também, que podem ser associadas. Este tratamento de fase aguda deve ser mantido, então, por pelo menos umas 8 a 12 semanas, para conseguir acalmar esse processo inflamatório, reduzir a liberação de proteínas inflamatórias. Então, a pele controlada, a pele estabilizada, nós entramos numa segunda fase de manutenção, e aí a importância das medicações sistêmicas e tópicas diminui um pouquinho, mantendo a importância do skincare e das orientações sobre a doença e como conseguir controlar nessa fase também é muito importante. E aí, é óbvio, cada paciente vai ser um paciente muito diferente. Por exemplo, quando eu tenho uma dermatite associada à rosácea, eu preciso controlar as duas doenças. Quando eu tenho acne associada à rosácea, eu tenho que pensar em medicações que possam ser coringa, que me ajudem nas duas doenças. Quando eu tenho, por exemplo, a necessidade de tratar uma pigmentação aumentada na pele e eu tenho rosácea, como eu cuido disso? Então, as pessoas sempre perguntam por onde a gente começa. A gente começa estabilizando a rosácea e cuidando da barreira cutânea. Se eu tenho uma barreira cutânea desidratada, se eu tenho uma barreira cutânea com a sua permeabilidade completamente alterada, a pele do paciente com rosácea não vai aceitar nada e todo tipo de produto vai irritar. Então, esta é a ideia fundamental. Vou pedir para que vocês deixem os comentários, coloquem as suas observações para que eu possa ir comentando durante a semana fatos importantes ou discussões importantes que surjam sobre isso, mas pelo menos esse esqueleto de 3 fases do tratamento, esse organograma, é muito importante que o paciente com rosácea conheça e domine para que isso possa ajudar tanto nas crises quanto na fase de manutenção. De novo, não vá perder o último vídeo dessa série de 3 episódios sobre rosácea, onde eu vou falar sobre tecnologias, que é uma ferramenta que, na verdade, é um conjunto de ferramentas importantíssimo no tratamento da rosácea, que a gente usa em todos os dias, quase todos os pacientes, facilita muito, acelera o tratamento e traz muitas vezes resultados mais impressionantes. Era isso, obrigado. Se você gostou do vídeo, deixa uma observação positiva para a gente. Tchau, até logo, viu?